Imagine presenciar o impossível. Um corpo sem vida, já entregue ao silêncio da morte, de repente volta a respirar. Os olhos se abrem, o coração bate novamente, e o que antes era apenas luto se transforma em espanto e esperança. Ao longo da história, muitas lendas falam sobre a volta dos mortos, mas o que você verá agora não é um conto, nem uma fábula. 3 pessoas foram arrancadas das garras da morte por um poder que desafiava tudo o que se conhecia na época. A filha de um líder religioso, um jovem prestes a ser sepultado e um homem que já estava há 4 dias no túmulo. O que esses 3 têm em comum? Todos foram ressuscitados por Jesus em momentos que mudaram para sempre a visão sobre a vida, a fé e o impossível. Mas como isso aconteceu? Qual o significado real desses milagres? E o que essas histórias revelam sobre a verdadeira natureza do poder de Cristo? Fique comigo até o final, porque o que vamos explorar hoje pode mudar completamente sua visão sobre a morte e sobre a vida. Agora, prepare-se, porque o vídeo está prestes a começar. Primeiro, a ressurreição da filha de Jairo, um milagre no meio da multidão. Esse milagre está registrado nos Evangelhos de Mateus, capítulo 9, de 18 a 26, Marcos, capítulo 5, de 21 a 43, e Lucas, capítulo 7, de 25 a 52. E é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia. Ele não apenas demonstra o poder de Jesus sobre a morte, mas também nos ensina sobre a importância da fé inabalável, mesmo quando tudo parece perdido. Jairo era um líder da sinagoga, uma posição de prestígio e influência entre os judeus. Como chefe religioso, ele estava acostumado a resolver problemas espirituais e lidar com as Escrituras. Mas, naquele momento, sua teologia não era suficiente para salvá-lo da dor devastadora de ver sua filha à beira da morte. Ele ouviu falar de Jesus e seus milagres e, em um ato de humildade e desespero, correu até ele, se lançou aos seus pés e implorou pela vida da menina. Esse gesto era extremamente significativo. Como líder da sinagoga, Jairo estava se expondo ao desprezo de seus colegas fariseus que já viam Jesus com desconfiança. Mas para um pai que ama sua filha, nenhum orgulho, status ou preconceito poderia ser mais forte do que a esperança de um milagre. Minha filhinha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus, movido por compaixão, prontamente aceitou ajudá-lo. Eles começaram a caminhada em direção à casa de Jairo, mas algo inesperado aconteceu no meio do caminho. Enquanto seguiam apressadamente, uma mulher com um fluxo de sangue há 12 anos se aproximou de Jesus e tocou em sua veste. Ela acreditava que, se apenas tocasse nele, seria curada. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus, sentindo que um poder saíra dele, parou e perguntou: "Quem tocou em mim?" Esse momento causou um atraso. Imagine a ansiedade de Jairo, vendo o tempo passar enquanto sua filha agonizava. Seu coração devia estar acelerado e a angústia crescia a cada segundo perdido. De repente, um dos servos de sua casa chegou com a notícia que ele mais temia: "Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre." A dor foi esmagadora. Qualquer esperança parecia ter sido arrancada. O que antes era uma corrida contra o tempo, agora parecia um fracasso definitivo. Jairo estava prestes a desmoronar, mas Jesus, com sua voz serena e poderosa, disse algo que mudaria tudo. "Não temas, crê somente e serás salva." Aqui está um dos pontos mais poderosos dessa história. Quando tudo parece acabado, a palavra de Jesus é suficiente para reverter qualquer situação. Ao chegarem à casa de Jairo, o cenário era de luto. O choro das carpideiras, mulheres contratadas para prantear os mortos, e o desespero dos familiares ecoavam no ambiente. A morte era uma realidade irreversível para todos ali, mas não para Jesus. Ele olhou para a multidão e declarou algo que parecia absurdo:
não está morta, mas dorme. A reação imediata foi de zombaria. Como alguém poderia dizer isso se todos ali sabiam que a menina estava morta? Eles já haviam visto seu corpo sem vida. Para os que não tinham fé, a palavra de Jesus parecia ilógica. Mas aos olhos de Deus, a morte não é o fim, mas um sono temporário. Jesus então expulsou todos do quarto, permitindo apenas a presença de Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Esse detalhe é significativo. O milagre seria testemunhado apenas por aqueles que estavam prontos para crer. A atmosfera dentro do quarto era de um silêncio sepulcral. A menina estava imóvel, sem respiração. O frio da morte já tomava seu corpo, mas Jesus não se intimidou. Ele pegou a mão da criança e com autoridade divina declarou: Talita cumi, que significa, menina, eu te digo, levanta-te. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. O que estava morto voltou à vida. O coração da menina voltou a bater. O sangue percorreu suas veias novamente. Seus olhos se abriram. Ela se levantou e começou a andar. O espanto tomou conta de todos. O que era impossível se tornou realidade diante dos olhos daquelas poucas testemunhas. Jesus havia vencido a morte mais uma vez. Depois do grande milagre, Jesus deu uma ordem aparentemente simples, mas cheia de significado. Deem a ela de comer. Essa instrução nos ensina algo profundo sobre o amor e o cuidado de Deus. Ele não apenas ressuscitou a menina, mas também se preocupou com suas necessidades básicas. Isso nos lembra que o mesmo Deus, que realiza grandes milagres, também cuida dos pequenos detalhes da nossa vida. A história da filha de Jairo nos ensina 3 verdades fundamentais sobre Jesus e seu poder. A fé deve persistir, mesmo diante do impossível. Jairo não desistiu, mesmo quando recebeu a notícia da morte de sua filha. Fé verdadeira não se baseia no que vemos, mas no que cremos. Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Para os homens, a morte é definitiva. Mas para Jesus, a morte é apenas um sono do qual ele pode despertar a qualquer momento. Jesus não apenas ressuscitou a menina, mas garantiu que ela fosse alimentada. Isso mostra que ele se importa com cada aspecto da nossa vida. E agora, o que isso significa para nós? A ressurreição da filha de Jairo não foi apenas um milagre isolado no passado. Ela carrega uma mensagem para todos nós hoje. Você já enfrentou uma situação onde tudo parecia perdido? Você já sentiu que Deus estava demorando para agir? Você já ouviu vozes dizendo que não há mais esperança? Assim como Jairo, somos desafiados a permanecer crendo, mesmo quando tudo parece sem solução. Jesus ainda tem o poder de trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero e respostas onde há silêncio. Se essa história tocou seu coração, fique comigo, porque ainda há mais mistérios e milagres incríveis para serem revelados. Segundo, a ressurreição do filho da viúva de Naim. A compaixão que supera a morte. Esse impressionante milagre está registrado apenas no Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 11 a 17, e aconteceu em Naim, uma pequena vila na Galileia. Embora essa cidade não seja muito mencionada nas Escrituras, foi palco de um dos eventos mais marcantes do ministério de Jesus. O que torna essa ressurreição tão especial é que não houve pedido de ajuda. Não houve clamor desesperado, nem demonstração de fé por parte de ninguém. Ao contrário de outras curas e milagres, onde as pessoas procuravam Jesus, aqui foi Jesus quem tomou a iniciativa de mudar o destino daquela mulher e de toda a multidão que presenciava a cena. Agora, vamos mergulhar nessa história emocionante e entender por que esse milagre foi um divisor de águas para o reconhecimento de Jesus como o verdadeiro Messias. Na cultura judaica, a estrutura familiar era fundamental para a sobrevivência de uma mulher.
Diferente dos tempos modernos, onde existem direitos e proteções sociais, naquela época as viúvas estavam entre as pessoas mais vulneráveis da sociedade. A morte do marido já era uma tragédia, pois significava que ela não tinha mais um provedor para sustentá-la. No entanto, havia uma esperança: os filhos. Quando uma mulher ficava viúva, seus filhos, especialmente os homens, assumiam a responsabilidade de cuidar dela. Agora, imagine o tamanho da dor e do desespero dessa mulher ao perder seu único filho. Isso não significava apenas o fim de sua descendência e o luto emocional, mas a condenação a uma vida de miséria e desamparo. Sem marido e sem filho, ela estava completamente sozinha no mundo. O cortejo fúnebre acontecia da maneira tradicional para os judeus. O corpo era carregado em um esquife, um tipo de maca aberta, sem tampa, permitindo que as pessoas vissem o falecido. As carpideiras, mulheres que choravam alto para expressar o luto, seguiam o cortejo, aumentando o clima de tristeza. Familiares e amigos acompanhavam o corpo até o local do sepultamento. Era um momento de angústia irreversível. Não havia mais o que fazer. Ou pelo menos, assim todos pensavam. O que ninguém esperava era que a vida e a morte estariam prestes a se encontrar. Enquanto a viúva e a multidão saíam da cidade em direção ao sepulcro, Jesus e seus discípulos estavam entrando em Naim. Esse detalhe é crucial, pois mostra que esse encontro não foi coincidência, mas um plano divino. Jesus poderia ter chegado antes da morte do rapaz, mas como em outros milagres, ele queria mostrar que mesmo a morte não é um obstáculo para o seu poder. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e disse: "Não chores." Diferente de Jairo, que clamou por sua filha, ou de Marta e Maria, que pediram a Jesus que fizesse algo por Lázaro, essa viúva não disse uma única palavra. Ela nem sabia que ali, bem diante dela, estava o único que poderia reverter sua dor em alegria. Multidão chorava, mas Jesus não apenas viu a cena, ele sentiu a dor da viúva, e então ele fez o impensável. Jesus aproximou-se e tocou o esquife. Lucas 7,14. Isso era algo chocante. Para os judeus, tocar em um cadáver ou em algo que carregava um morto tornava uma pessoa ritualmente impura. Números 19:11. Mas Jesus não estava preocupado com tradições humanas. Seu toque não o contaminava. Pelo contrário, era seu toque que purificava, que restaurava, que trazia vida. Então, com a voz de quem tem autoridade sobre todas as coisas, ele declarou: "Jovem, a ti te digo, levanta-te." Naquele instante, o impossível aconteceu diante de todos. Os olhos da multidão estavam fixos no esquife. O que aconteceu a seguir foi indescritível. O corpo do jovem, antes sem vida, se moveu. Seus olhos se abriram. Ele começou a falar, provando que estava completamente restaurado. A Bíblia nos diz que Jesus pegou o jovem e o entregou à sua mãe. Essa cena é extremamente simbólica. Jesus não apenas trouxe aquele rapaz de volta à vida, mas também restaurou o futuro daquela mulher. O que antes era um funeral se transformou em um testemunho vivo do poder de Deus. A reação das pessoas foi imediata. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo." A notícia desse milagre se espalhou rapidamente por toda a Judéia e regiões vizinhas. Esse evento foi um divisor de águas. Muitos começaram a entender que Jesus não era apenas um mestre ou profeta, mas alguém com poder sobre a própria morte. A ressurreição do filho da viúva de Naim não foi apenas um ato de compaixão, mas uma revelação do poder de Jesus sobre a morte. Aqui estão 3 lições profundas que podemos extrair desse episódio. Jesus vê e sente a nossa dor antes mesmo de pedirmos ajuda. A viúva não pediu nada, mas Jesus viu sua dor e agiu. Isso prova que Deus se importa com nossas lágrimas e intervém no tempo certo.
O toque de Jesus vence qualquer barreira. O contato com um cadáver era proibido pela lei judaica, mas Jesus não evita situações difíceis. Ele entra nelas e transforma tudo. Nada está perdido para Deus. O cortejo fúnebre indicava que o caso já estava encerrado, mas para Jesus não há tempo perdido, nem situação irreversível. A história do filho da viúva de Naim nos lembra que Jesus pode interromper qualquer cortejo de morte e transformar luto em alegria. Assim como aquele jovem, o que parecia acabado pode reviver pelo poder da palavra de Cristo. Se essa história tocou seu coração, fique comigo, porque ainda há um último e grandioso milagre para explorarmos. Agora, prepare-se para testemunhar o maior de todos os sinais de ressurreição que Jesus realizou. Terceiro, a ressurreição de Lázaro, o milagre que antecipou a paixão de Cristo. O relato da ressurreição de Lázaro, encontrado em João capítulo 11, de 1 a 44, não é apenas um milagre extraordinário. É uma declaração poderosa do domínio absoluto de Jesus sobre a morte. Diferente das outras ressurreições que Jesus realizou, aqui havia um detalhe crucial. Lázaro já estava morto há 4 dias. Isso significa que seu corpo já estava em estado de decomposição, o que tornava a situação, aos olhos humanos, completamente irreversível. Mas será que existe algo realmente irreversível para Deus? Esse milagre não apenas provocou uma reação avassaladora em Betânia e em Jerusalém, mas também desencadeou os eventos que levariam Jesus à cruz. Sim, a ressurreição de Lázaro foi tão impactante que os líderes religiosos viram Jesus como uma ameaça maior do que nunca e começaram a conspirar contra ele. Agora, vamos mergulhar nessa história e entender por que esse milagre foi um divisor de águas no ministério de Cristo. Lázaro era um amigo íntimo de Jesus, irmão de Marta e Maria, e morava na pequena vila de Betânia, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Sua família tinha um relacionamento especial com Jesus, o que torna sua enfermidade ainda mais intrigante. Quando Lázaro ficou gravemente doente, suas irmãs enviaram uma mensagem urgente a Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Observe o detalhe. Elas não pedem explicitamente para Jesus ir curá-lo. Elas apenas informam a situação, confiando que ele saberia o que fazer. Mas então, algo inesperado acontece. Jesus, ao invés de ir imediatamente até Betânia, decide esperar 2 dias antes de partir. Por que ele fez isso? Ele mesmo explica. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus não apenas sabia que Lázaro morreria, ele permitiu que isso acontecesse para que um milagre ainda maior pudesse ser realizado. E aqui aprendemos uma das primeiras grandes lições dessa história. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A demora de Deus nunca significa negligência, mas um propósito maior em ação. Muitas vezes achamos que Deus está atrasado, que Ele não respondeu nossa oração no momento que queríamos. Mas, assim como na história de Lázaro, Deus está sempre no controle e agindo no momento exato para que sua glória seja revelada da forma mais impactante possível. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Isso era significativo, porque, segundo a crença judaica da época, o espírito de uma pessoa poderia permanecer perto do corpo por até 3 dias após a morte, mas no 4º dia não havia mais esperança de retorno. Marta foi a primeira a ir ao encontro de Jesus. Sua dor era evidente, mas sua fé permanecia firme. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te concederá tudo o que pedires. Ela acreditava que Jesus poderia ter impedido a morte de Lázaro, mas ainda tinha esperança no poder dele, mesmo depois da tragédia. Então, Jesus fez uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa frase não foi apenas uma promessa futura. Jesus estava dizendo que ele próprio era a fonte da vida eterna. Depois, Maria também veio ao encontro de Jesus e caiu aos seus pés, chorando. Foi nesse momento que Jesus se comoveu profundamente e fez algo surpreendente. Jesus chorou. Esse é o versículo mais curto da Bíblia, mas um dos mais poderosos. Ele mostra que Jesus sente nossa dor, que ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Chegando ao túmulo de Lázaro, Jesus ordena que a pedra seja removida. Marta hesita. Afinal, o corpo já estava se decompondo e o odor seria forte. Mas Jesus responde: se creres, verás a glória de Deus. Isso é crucial. A fé sempre vem antes do milagre. Deus poderia simplesmente resolver tudo instantaneamente, mas Ele quer que acreditemos antes de vermos a resposta. Depois de uma breve oração, Jesus clama em alta voz: Lázaro, vem para fora. Naquele instante, o impossível aconteceu diante de todos. O coração de Lázaro voltou a bater. Seus pulmões respiraram novamente. Seus olhos se abriram. Ele saiu do túmulo, ainda envolto em faixas funerárias. Multidão ficou em choque. O que era inimaginável havia acontecido diante de seus olhos. Jesus não apenas restaurou a vida de Lázaro, mas provou que ele tem autoridade sobre a morte. Esse milagre abalou Jerusalém. A notícia da ressurreição de Lázaro se espalhou rapidamente e muitos passaram a crer em Jesus. No entanto, os fariseus e sacerdotes viram isso como uma ameaça. Se Jesus tinha poder sobre a própria morte, quem poderia impedi-lo? Desde aquele dia, resolveram matá-lo. João 11:53. A ressurreição de Lázaro foi o estopim que levou os líderes religiosos a conspirarem para prender e crucificar Jesus. Ou seja, o milagre que provou que Jesus tem poder sobre a morte também foi o que acelerou sua própria sentença de morte. O tempo de Deus é perfeito. Pode parecer tarde para nós, mas Deus nunca chega atrasado. A morte não é o fim. Assim como Lázaro foi ressuscitado, aqueles que creem em Jesus também viverão eternamente. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. A fé vem antes do milagre. Talvez você tenha algo morto em sua vida, um sonho, uma esperança, um propósito, mas lembre-se, Jesus ainda ressuscita aquilo que parece sem solução. Ele não é apenas alguém que dá vida, ele é a própria vida. Essas 3 ressurreições demonstram que Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Elas são sinais do maior milagre de todos. Sua própria ressurreição, que trouxe salvação para toda a humanidade. Cada história nos ensina sobre fé, compaixão e a promessa da vida eterna. Se você gostou deste estudo bíblico, deixe seu comentário e compartilhe para que mais pessoas conheçam esses milagres poderosos.